Se as mortes anteriores impactaram, direta ou indiretamente, os moradores de Pouso da Fé, a do Zeca, em particular, para nós da turminha, foi uma perda que muito nos marcou. Um choque terrível de realidade que acabou me mostrando o quanto a vida, mesmo a de uma criança, pode ser frágil e efêmera diante de eventos e circunstâncias inevitáveis trazidas pela indiferença da morte. É verdade que o nosso amigo Zeca, às vezes, era chato pra caramba, um cético com sua teimosia prepotente, quando ironizava as nossas opiniões e a dos outros colegas com respostas como "Vocês estão por fora de tudo", ou "Como vocês sabem", ou "São tudo inocente". Às vezes chegava a ser engraçado quando me lembro no dia que, durante o recreio escolar, o Pedro e um outro colega, mas que não era muito de andar com nossa turminha, o Silverinho, discutiam qual era o maior clube de futebol e possuía a maior torcida de Minas. O Pedro era atleticano, o Silverinho era cruzeirense. Bom, acontece que, no meio da discussão, o Zeca se mete, dizendo categoricamente que nem o time do Cruzeiro, nem o time do Atlético Mineiro eram os maiores. O Pedro e o Silverinho, então curiosos, questionaram o Zeca. Então, quem o seria? E ele então respondeu do jeito que a gente já conhecia: "Vocês estão por fora. O maior de Minas é o América". Mas o Zeca não era somente teimosia. Ele tinha suas virtudes, um lado de seu caráter que apenas nós, que lhe éramos mais íntimos, conhecíamos. Quando, por exemplo, alguém da nossa turminha era ameaçado por marmanjos de outras turmas que andavam por aqui, principalmente os mais novos e menores, como o Nestor, era intransigível na nossa defesa e ia até as vias de fato, saindo no braço até as últimas consequências, mesmo com marmanjos bem maiores. O Zeca era assim, independente de suas virtudes ou defeitos, era, acima de tudo, nosso amigo de coração. Nossa dor pela sua perda só não era maior do que a de Dona Isabel e seu Orlando, seus pais. O velório teve de ser feito com o caixão fechado, por causa do estado do corpo, que estava todo mutilado e mal reconhecível. Eu e o Júlio ficamos inconformados porque tio Álvaro e tia Rita não nos deixaram acompanhá-los ao enterro do nosso próprio amigo, com a desculpa de que não seria bom para nós. Tivemos que nos contentar com a missa de sétimo dia, em sua memória na semana posterior. Hoje, sei que talvez tenha sido porque eles simplesmente não entendessem a profundidade de nossa dor. Contudo, como se fosse para compensar essa dor, e por uma grata coincidência, naquele dia o tio Oscar apareceu, logo de manhãzinha, trazendo as habituais encomendas de compradores de seus móveis. E, conversando com o tio Álvaro e a tia Rita, disse que tomaria conta de nós enquanto eles dois estivessem representando a família durante o enterro. Isso, de certa forma, foi até bom, porque acabou tranquilizando a tia Rita, que, dessa forma, pôde dar maior assistência à Dona Isabel durante aquele longo dia.
Diferente dela e do tio Álvaro, o tio Oscar entendia perfeitamente o que eu e o Júlio sentíamos. Conversávamos na varanda dos fundos da casa. E uma hora acabam pegando o troncho que fez isso. Tio Oscar, e se esse troncho não for um homem? E no mesmo instante, o tio Oscar e o Júlio olharam para mim sem entender direito minha pergunta. Ele então disse: Uai, senhor, como assim? Bom, se for algum tipo de monstro, tipo um lobisomem. Quando terminei de falar, o Júlio ridicularizou meu questionamento. Ah, e se for algum tipo de monstro? Essa foi boa. Estou falando sério, Júlio. Não estou brincando. Eu disse encarando seriamente o meu primo e acrescentei: Você mesmo sempre comentou sobre isso e agora fica aí de troça besta. Começamos uma acalorada discussão. Por sermos bem próximos, como dois irmãos, a boa relação que eu e o primo Júlio tínhamos um com o outro nem sempre estava livre de algumas discordâncias, e as briguinhas eram comuns entre nós. Calma, rapazes, isso não é hora para brigas, interveio tio Oscar parando a discussão. Então eu prossegui. Sabe, lá na escola, o Beto Luiz me falou que lá na casa dele, na ladeira dos Pedros, ouviu uns barulhos e rosnados. E o seu Duda morreu naquela noite. O Oscar esfregou a palma da mão pelo farto bigode por alguns instantes, enquanto pensava no que eu acabara de falar. Então, ele olhando para mim, começou a falar com calma. Olha, Nilson, talvez os causos de assombração e de lobisomem que volta e meia eu conto para você e seu primo, sim, e esses gibis de terror que sei que você gosta de ler, tenha deixado você um pouco impressionado além da conta. Gente maníaca gosta de agir quando a lua está cheia. Esse sujeito é um maníaco ordinário. Quando ele for preso, você verá que ele é tão gente como você e eu. Agora tire essas ideias da cachola. Talvez o tio Oscar estivesse certo e fosse um exagero da minha imaginação excitada. Eu era um garoto que adorava quadrinhos e histórias policiais, além de ser espectador assíduo de televisão. Talvez tudo isso estivesse alimentando minha imaginação e misturando com os sentimentos relacionados à morte brutal do Zeca. No caso do primo Júlio, ele também até gostava de assistir de vez em quando os filmes policiais e de bang-bang na televisão. Mas, diferente de mim, ele se interessava mais pelos aspectos das ações, como brigar, perseguir e prender os bandidos, ou trocar tiros, dando pouca ou nenhuma importância aos aspectos investigativos, detetivescos, a trama em si. A diversão dele era replicar nas brincadeiras da nossa turminha as brigas e as perseguições, inclusive as frases clichês dos personagens, coisas mais palatáveis para ele. Talvez esse fosse o motivo de não compreender direito todas aquelas histórias de lobisomens e coisas fantásticas com a profundidade que eu tinha. Alguns dias depois da morte do Zeca, um grupo de moradores liderados pelo seu Geraldo do Armazém,
que na campanha eleitoral do município era o candidato da oposição, se reuniu em frente à delegacia, cobrando ao delegado José Leite medidas mais eficazes para se fazer justiça. Uai, delegado, o senhor tem que fazer alguma coisa, afinal nós pagamos imposto para quê? É isso mesmo. Até agora vocês da polícia não resolveram nada, disse o seu Estênio Pires, o dono de um bar, em apoio ao seu Geraldo. Bem. Já estamos tomando providências. Mas vocês, pelo amor de Deus, tenham calma e não façam nenhuma besteira. Nada de justiçamentos. Deixem isso com a polícia. A realidade era que o delegado José Leite estava tão perdido quanto um cego no escuro. Sua competência, ou melhor, a falta dela, sempre questionada pelo seu Geraldo, também era comentada nos bastidores pelo próprio prefeito Orvécio, que não estava nada satisfeito com seu trabalho de investigação e elucidação dos crimes do maníaco da lua cheia, os quais alguns moradores acreditavam ser obra de um lobisomem. O assunto recorrente no bar do seu Estênio Pires, o principal da cidade, era sobre o lobisomem. Alguns de seus frequentadores habituais, entre uma cerveja e outra, discutiam durante as noites frias e nevoentas. Ali, o delegado sempre tomava sua habitual cerveja geladinha, acompanhada de um farto sanduíche de pernil, como fazia habitualmente lá pelas noites, após as 19 horas. Pagou a conta e já estava saindo e retornando à delegacia, quando alguns dos presentes ali o questionaram sobre um suposto lobisomem. Então, do alto da saída do bar, como se fosse uma tribuna, começou a falar o que pensava sobre os boatos sobre o lobisomem. Vocês falam em um lobisomem. Eu até entenderia, até acreditaria nessa tese se vivêssemos na época colonial ou do Império, sob o medo e a superstição, a ignorância científica. O delegado fez uma breve pausa para observar o dignificante silêncio que envolvia sua explanação e continuou. Mas, senhores, estamos no século XX. Mesmo Pouso da Fé sendo uma pequena cidade, temos um certo progresso trazido pela eletrificação, pelos trens e automóveis. E hoje esse tipo de pensamento é arcaico e refutado pela moderna psicologia e psiquiatria. Existem determinados sujeitos que são como duas pessoas, explicava o delegado. Um tipo de dupla personalidade. Para mim não passam de um bando de esquizofrênicos de bosta. Esse sujeito, eu acredito que ele é dessa forma. Acho que ele não tem consciência do que faz quando a lua está cheia. Gosta de tirar as roupas e agir como um animal, saindo para matar alguém. Ele pode ser qualquer pessoa, um funcionário da prefeitura, um atendente de alguma lanchonete de parada de ônibus, lá da estrada estadual. Talvez alguém que esteja aqui nesse instante. Agora, daí ser uma besta selvagem por dentro e aparentar perfeição normal por fora, acreditem nisso, se vocês quiserem. Mas se vocês querem saber se eu acho que é um sujeito com pelos e uiva para a lua, negativo. Isso é prosa de garotos. Ah, é?
E como o senhor vai descobrir e prender esse pervertido, delegado? Perguntou o seu Estênio Pires, expressando dúvida, pois assim como o seu Geraldo do Armazém, ele era um crítico com relação à capacidade do delegado solucionar os crimes. Ora, com uma boa investigação policial, seu Estênio, e eu sou o delegado que está a fazê-lo. Aqueles engomados lá do Aureliano irão se desculpar quando eu prender o maníaco. Guardem minhas palavras, encerrou o delegado com uma expressão de devaneio. Porém, apesar de o delegado José Leite não acreditar na hipótese sobre o lobisomem, havia uma certa coerência lógica no raciocínio que ele dera lá no bar de seu Estênio. Não inteiramente, mas uma parte importante: a identidade do autor das mortes. Aliás, a tese do delegado era a mesma de tio Oscar, a de um maníaco, e não um lobisomem. Fosse um lobisomem, ou fosse um maníaco, um esquizofrênico que fazia suas vítimas durante a lua cheia, como o próprio delegado afirmava, qualquer pessoa então de Pouso da Fé podia ser o responsável pelos terríveis crimes. Eu mesmo já suspeitava que a fera era alguém que todos conheciam. A pergunta era: mas quem? Podia ser qualquer um homem ou uma mulher, desde o cidadão mais comum até as figuras mais ilustres de Pouso da Fé. E se esse era o caso, então gente importante como o prefeito Orvécio, o doutor Bartolomeu do posto médico e até o próprio padre Benedito, ou mesmo o pastor Roberto da Assembleia de Deus da cidade, por que não? Mas Pouso da Fé, embora uma cidade bem pequena, tipicamente de interior, onde todos se conheciam, ainda assim era espaçada e levaria algum tempo até descobrir a identidade do lobisomem. E as únicas duas pessoas que iriam acabar fazendo essa descoberta, de forma inesperada, acidental e quase fatídica, coincidentemente, seriam eu e o Júlio. Esse episódio nos envolvendo foi indiretamente por causa do Vandim em Pé de Vento. Seria uma experiência horripilante que deixaria eu e meu primo traumatizados. Mas contarei isso mais adiante, porque agora acho necessário falar sobre alguns aspectos muito importantes dentro daquele contexto que nos levaria à descoberta da identidade da fera. Nas noites que se seguiram imediatamente à morte do Zeca, noites de lua cheia, aconteceram coisas tenebrosas nos arredores de Pouso da Fé. Na noite de quinta-feira, em torno das 20 horas, um vento frio trouxe consigo nuvens pesadas do sul, que começavam a encobrir a lua. Aproximadamente, lá pelas 2 da madrugada, mugidos assustadores ecoaram do curral de São Almerino Chaves, próximo à rodovia estadual, a cerca de 18 quilômetros de Pouso da Fé. Seu Almerindo então foi em busca de sua espingarda, enquanto que sua esposa, Dona Gertrudes, suplicava, implorava e chorava, pedindo que ele ficasse com ela, querendo que ele não fosse lá fora. Mas seu Almerindo a afastou e segurou sua espingarda, dizendo que iria de qualquer jeito. Os mugidos de suas novilhas mais pareciam gritos de socorro. Mal encostou a mão calejada sobre a maçaneta da porta dos fundos, quando um uivo ressoante do lado de fora o fez ficar imóvel. Era um uivo,
mas não o uivo de um cão. Era mais próximo ao de um lobo, mas não de um lobo ordinário. Não. O que o seu Almerindo ouvia naquele uivo era algo de humano, e isso fez com que ele retirasse sua mão da maçaneta, e ao mesmo tempo que se deixou ser conduzido por Dona Gertrudes e volta à sala da moradia. Ela coloca seus braços no entorno de seu Almerindo, e eles sentam no sofá, parecendo como duas crianças atemorizadas. Instantes depois, a gritaria das novilhas começava a diminuir e parou. Os mugidos morriam fazendo sons roucos e engasgados de sangue. Lá fora, a lua, antes oculta pelas nuvens, surgiu novamente e com seus pálidos raios prateados iluminou a fera que uivou novamente com intensidade. Cautelosamente, o seu Almerindo se aproximou vagarosamente até a janela e vê algo que ele não sabe afirmar o que era. Foi desaparecendo nas profundezas da escuridão. Um pouco mais tarde, a chuva veio. Não uma simples garoa, agora era uma autêntica chuva gelada de outono na Serra da Mantiqueira. Dentro do seu quarto, com todas as luzes dos lampiões acesas, o seu Almerindo e Dona Gertrudes ficam sentados, lado a lado na cama. Logo pela manhã, por volta das 7 horas, e ainda a chuva gelada caindo, o seu Almerindo foi até o curral, já convicto do que ele encontraria. Como já era esperado, todas suas 12 vacas leiteiras e as novilhas estavam mortas, estraçalhadas e devoradas parcialmente. As carcaças espalhadas no chão enlameado, com seus olhos protuberantes fixos no céu chuvoso. O vizinho de seu Almerindo, seu Ernesto Castro, um pequeno plantador de milho e batatas, chamado por ele, estava a seu lado e se inteirou do que ocorrera. E falando ao seu vizinho, seu Almerindo tentava de algum jeito dirimir as perdas. Tem algum dinheiro guardado no banco que dá para cobrir parte disso. Não tudo, só uma parte. Melhor que esse cão tenha atacado minhas vacas do que gente. Seu Ernesto concordou. Gente já foi o bastante. Agora, um cão? O que você quer dizer com essa prosa? Ah, você sabe o que eu estou dizendo. A próxima lua cheia. É hora do pessoal parar de andar por aí fingindo que não está acontecendo nada, quando qualquer desmiolado pode ver. Olha ali, pelo amor de Deus, disse o seu Ernesto apontando o dedo na direção, ao redor das vacas esquartejadas, na terra enlameada do curral cheia de enormes pegadas semelhantes à de um cão, mas ao mesmo tempo estranhamente parecendo humanas. Ele ainda pergunta ao seu Almerindo: "Tá vendo essas pegadas para lá de enorme?" "Sim, eu vejo", concordou seu Almerindo. "Então, ainda fosse de uma onça raivosa, mas nem isso. E você acha mesmo que algum cão deixou essas pegadas?" "Não, eu acho que não."
respondeu o seu Almerindo, cedendo aos indícios inquestionáveis apontados pelo seu vizinho. Isso é pegada de lobisomem, disse o Ernesto. Você sabe disso. Dona Gertrude sabe disso. A maioria do pessoal aqui em Pouso da Fé sabe disso. Quer dizer, menos o delegado, que só fica de falatório besta e não consegue resolver nada. Mas, uai, até eu sei disso. E repete, gente já foi o bastante. Seu Almerindo ficou matutando enquanto a chuva continuava a cair. Olhando para suas vacas estraçalhadas no curral e, em seguida, olhando para o seu Ernesto, diz: É melhor o pessoal se cuidar.